Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Jesus está neste lugar. Mateus capítulo 7, do 13 ao 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, queremos pregar a Tua palavra. Não quero falar de mim mesmo, mas quero falar da parte do Senhor. Usa os meus lábios, unge os ouvidos dos meus irmãos para receber uma comunicação pessoal, direta do Senhor, que o Senhor possa falar segundo a Tua vontade e segundo a necessidade de cada um. Espírito Santo, damos a Ti toda a liberdade neste lugar, porque nós queremos nos parecer cada vez mais com Jesus e cada vez mais fortalecer a nossa caminhada na Tua presença. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é 2 caminhos, 2 destinos. Esse texto fala que existem 2 caminhos diferentes que irão levar a destinos diferentes. Existe um caminho estreito e um caminho largo. O caminho largo leva à perdição e o caminho estreito conduz à vida. Basílio o Grande disse que não é possível tornar o inferno atrativo. Então o diabo torna o caminho que leva até lá. Não tem como o diabo tornar o inferno atrativo. O inferno é horrendo, é pavoroso. Então qual é a estratégia do diabo? Ele torna o caminho que leva as pessoas ao inferno atrativo, né? Um caminho que chama a atenção, que as pessoas ficam querendo trilhar por ele. Todos nós, desde que nascemos, começamos a trilhar um caminho. E esse caminho, ele está nos levando a um destino. Durante toda a nossa trajetória, que andamos por esse caminho que optamos, esse caminho que escolhemos, ou caminho estreito, ou caminho largo, existe muita interferência e muita influência para que haja uma mudança de caminho. Por exemplo, quando você entra num culto como esse, e você ouve a pregação da palavra de Deus, o Espírito Santo começa a falar ao teu coração, começa a influenciar a tua vida, para que você mude de caminho e entre pelo caminho estreito, porque o caminho estreito leva à vida, leva à salvação. Mas por outro lado, o tempo todo, onde quer que você esteja, Satanás e seus demônios, juntamente com tudo que ele construiu para influenciar as pessoas, tentam fazer você se convencer que a melhor coisa a fazer é trilhar o caminho largo, porque o caminho largo é divertido, o caminho largo é confortável, só que o caminho largo leva à perdição. A escolha do caminho que será a nossa opção pode ser feita enquanto estivermos vivos. Enquanto você estiver vivo, já tem um ditado popular que diz: enquanto se está vivo, ainda tem esperança. Enquanto você está vivo, você pode gerenciar, administrar, decidir, se posicionar a respeito do caminho que você quer seguir. Mas depois que você morre, não adianta orar por você, fazer missa de 7º dia, ou qualquer outro tipo de ritual religioso, porque o caminho já foi definido enquanto você estava vivo. Todos nós temos que definir e decidir a respeito desse caminho e a respeito dessa porta que dá acesso ao caminho. No versículo 14 diz que estreita é a porta e poucos os que encontram. Cristo ensinou que não devemos esperar que a maioria siga o caminho que leva à vida. Estreita é a porta, poucos a encontram. Poucos entram por essa porta. Poucos entram por esse caminho. A grande maioria das pessoas vão decidir a porta larga, o caminho largo. Donald Stamp, um comentarista bíblico,
ele diz que são poucos os que querem entrar pela porta humilde do verdadeiro arrependimento e em seguida negar-se a si mesmo para seguir a Jesus, esforçar-se sinceramente para obedecer os seus mandamentos, buscar zelosamente o seu reino e a sua justiça e perseverar até o fim com verdadeira fé, pureza e amor. São poucos. Muitas pessoas que levantam a mão, vêm aqui à frente, tomando a decisão por Jesus, depois de algum tempo, desistem de trilhar esse caminho estreito. Sentem saudades de tantas coisas que elas viviam quando estavam andando pelo caminho largo. Mas muitas vezes elas não ponderam, elas não pesam que o caminho estreito é desafiador, mas leva para a salvação, enquanto o caminho largo vai te manter em um conforto, porque não precisa de mudança, não precisa de arrependimento. Caminho largo, você vem como você está e continua do mesmo jeito e vai levando a vida com erros e acertos, não é assim? Se divertindo adoidado. Tem até um filme, Curtindo a Vida Adoidado. Os garotos aprontaram todas, pegaram um carro caríssimo do pai, arrebentaram o carro do pai, fizeram um monte de besteira curtindo a vida adoidado. Mas no final teve uma consequência. Porque o carro que valia muito dinheiro do pai estava estragado. E no final do caminho vai ter uma consequência. Vai chegar o dia da prestação de contas. Eu ministrei numa live no culto de edificação sobre o juízo. Uma das doutrinas fundamentais da nossa fé cristã é a doutrina do juízo. A doutrina do juízo, ela exerce um papel não só espiritual, mas um papel social. Porque você imagina as pessoas com seus impulsos, as suas maldades, porque nós temos maldade dentro de nós, na nossa carne, nós temos impulsos, muitas vezes, impulsos até violentos, que nós precisamos refrear, né? Impulsos que nós temos, que são impulsos que causariam problemas. Imagina se não houvesse o entendimento, a compreensão, que vai chegar um dia em que nós estaremos perante o juízo de Deus, teremos que prestar conta, segundo as Escrituras, não só das nossas obras que fizemos em nosso corpo, mas também das nossas palavras. Nós prestaremos contas. Essa doutrina traz um freio social, porque as pessoas, muitas vezes, elas temem a Deus, mesmo sem ter sido convertidas, elas têm um certo temor de Deus, porque de alguma forma, elas entendem que existe algo que vai acontecer após a sua morte. Mesmo que elas estejam equivocadas e acreditem que fazer coisas boas vai trazer salvação, elas entendem que tem um depois. Existe um juízo. Nós precisamos entender que para caminhar e andar por esse caminho estreito, é um caminho que vai demandar esforço. A salvação não é por causa do esforço, mas continuar firme e trilhando o caminho estreito demanda esforço, demanda sacrifício, renúncia. Muitas vezes a gente passa vergonha, porque a gente se posiciona diante de um grupo hostil, muitas vezes, as nossas crenças, e aí a gente se posiciona. Eu penso diferente, eu creio diferente, e a gente vira ET. Mas, queridos, o profeta Malaquias, ele diz, as pessoas começaram a indagar ao Senhor, olha, as pessoas não temem ao Senhor, o ímpio não teme ao Senhor, e eles fazem isso, eles fazem aquilo, e eles mesmo assim, fazendo todas essas coisas, eles prosperam, e a vida deles parece que está tudo indo bem, e eles começaram a se queixar, e o Senhor respondeu, no dia e o que o Senhor julgar a terra, Ele vai trazer à luz todas essas coisas. Então se verá outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu acho muito interessante
as duas palavras outra e vez, outra vez. Por quê? Porque a diferença não vai se fazer somente no dia da recompensa e do juízo do Senhor. A diferença já começa a ser vista enquanto ainda estamos aqui nessa terra. Enquanto estamos andando e caminhando e progredindo pelo caminho estreito, já é possível ver o quanto Deus está conosco. O quanto a nossa vida é melhor. O quanto é melhor. O pouco com Deus é muito, já diz uma frase antiga. O pouco com Deus é muito. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. O caminho estreito é o caminho que nós somos chamados a percorrer, mas não há como entrar pelo caminho da salvação sem antes entrar pela porta estreita que é Jesus. Jesus é a porta estreita. Jesus é a porta de entrada para o caminho estreito. É interessante porque Jesus não só é a porta, como também é o caminho. Nós entramos, a porta de entrada para a salvação é Jesus. Mas Jesus é a própria salvação, porque Ele é o caminho. A porta é estreita. Alguém também disse que a porta não foi reformada, ela continua estreita. Estão tentando alargar a porta. Não precisa abandonar pecado. Deus recebe você do jeito que você é e você não precisa se arrepender e mudar, porque Deus compreende, Deus ama, e Deus não sei o que, Deus não sei o que lá. Estão tentando ampliar a porta, mas a porta continua estreita. Não tem como se pregar o evangelho sem falar de arrependimento. João Batista pregou a chegada de Jesus dizendo: arrependei-vos. Depois Jesus iniciou seu ministério pregando: arrependei-vos. Em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva anunciava o reino de Deus dizendo: arrependei-vos. A porta é estreita, porque quando nós entramos por essa porta para seguir o caminho estreito, Deus vai começar a trabalhar na nossa vida à medida que nos arrependemos. Abrimos mão do nosso pecado. Mateus 19, versículo 29. Muitas vezes nós vamos ter que renunciar a pessoas, coisas, para continuar seguindo a Jesus. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Muitas vezes, graças a Deus aqui a gente não está precisando, mas existem lugares hoje no mundo em que uma pessoa, quando se converte, ela tem que deixar pai e mãe. Você sabia disso? Eu vi um testemunho de uma criança, acho que mais ou menos 8 ou 10 anos de idade, se converteu para Jesus, família toda islâmica, e aí ele guardou aquilo em segredo, mas o pai começou a desconfiar, e o pastor, ele queria se batizar, e o pastor ficou enrolando ele para não batizar ele, porque o pastor sabia as consequências de batizar alguém de uma família islâmica, alguém que anteriormente era islâmico. O pastor não queria batizar, ficou enrolando, mas o garoto insistiu tanto que ele batizou. O pai descobriu. Sabe o que o pai fez? Começou a colocar veneno na comida do garoto, para matar o garoto. E ele começou a comer todos os dias comida com veneno e não morreu. E aí o pai chegou para ele, chorando, falou: meu filho, eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus. Porque a quantidade de veneno que eu colocava na sua comida dava para matar um camelo. E você não morreu. E o cara se entregou a Jesus.
Mas muitos outros casos, onde os pais matam o filho, conseguem matar, porque é mistério de Deus. Alguns Deus livra, outros não. Outros morrem por causa dele. Muitos morrem, outros são expulsos de casa por causa do Senhor. Então o chamado de Jesus para o caminho estreito, muitas vezes, graças a Deus, a gente não precisa aqui. Não literalmente, talvez muitas vezes emocionalmente, talvez em algumas vezes em termos de posicionamento. Algumas pessoas não conseguem conviver com as nossas crenças e eles acabam não querendo a gente perto deles. E por conta da nossa fé que nós nunca vamos abrir mão, amém? Qualquer que me negar, Jesus disse, qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Mas qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. E aí a gente, muitas vezes, ele é levado a ter que se afastar por causa da nossa fé, das nossas crenças. Nós não gostaríamos, mas muitas vezes acontece. Lucas 14, 27 diz que qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tem gente querendo ser discípulo de Jesus sem levar a cruz. Só na boa, eu sou crente light. Crente zero cal. Crente diet. Não tem açúcar espiritual. Eu sou crente, mas eu sou maneiro. Eu lembro quando eu era adolescente, mais novo, eu era igual meus colegas da rua. Todo mundo sabia que era crente. Eu era, porque antigamente não tinha crente igual tem hoje não, irmão. Eu era o crente da rua. Eu e tinha mais uma família de crente, algumas quadras depois, a gente contava no dedo os crentes. E aí eu tinha um apelido, todo mundo tinha um apelido naquela época, né? Todo mundo tinha, eu não vou falar para vocês que eu não sou bobo, mas todo mundo tinha um apelido. Aí eles falavam, o fulano dizia meu apelido, o fulano é crente, mas é maneiro. Por quê? Eu ficava no meio dele, fazia a mesma coisa que eles faziam, né? Crente, mas é maneiro. Agora, quando você é crente, você é diferente, mesmo você sendo maneiro, do ponto de vista correto da palavra, gente boa, não sendo um cara enjoado, né? Eles não querem saber por que você não está bebendo. E por que você não trai a sua mulher? Quando eu fui casar, eu estava num quartel do exército. E aí, quando eu ia casar, os colegas daquela época, eu não sei se eu posso falar essas coisas aqui, mas é um quartel muito distante. Não vou dizer qual foi o lugar, se foi no Rio de Janeiro, foi fora do Rio de Janeiro. Quando eu fui casar, só quem sabe a época que eu casei vai discernir. Os caras falaram, vamos fazer a tua despedida de solteiro. Vai ser lá, aí falaram o nome lá da boate, lá onde a mulherada fazia striptease, e eles pegavam a mulherada lá. O crente. Por quê? Porque o caminho estreito vai requerer uma vida compatível com a fé bíblica, cristã, que nós abraçamos. Essa doutrina da supergraça vai levar muita gente para o inferno. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça. Mas demanda, exige renúncia, exige esforço. Todos nós temos que nos esforçar. Não tem aqui nenhum super espiritual que não tem que se esforçar para viver uma vida adequada. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que dizer não para o pecado. Nós temos que dizer não para a tentação de acessar coisas erradas no celular. Tem que dizer não, irmão. Eu não consigo. Consegue sim. Jesus já te libertou. Depois que Jesus te libertou, você só faz aquilo que você quer. Antes você não conseguia, porque Satanás dominava você, escravizava você. E aí você, eu escravo de Satanás, eu não consigo. Mas agora Cristo te libertou. Você tem todas as condições espirituais para dizer não, para renunciar, porque você está no caminho estreito. Amém? Assim como o Mamon é um senhor que se opõe ao Senhor Jesus, o pecado também é um senhor de oposição a Cristo.
Em Mateus 6:24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Biblicamente, teologicamente, é impossível servir a Deus e a Mamon. Biblicamente, teologicamente, é impossível ter dois senhores. Ou você vai servir a Jesus, ou você vai servir um outro senhor. Não tem como conciliar. Você está entendendo? Não dá para fazer uma coisa assim moderada. Não, eu sou crente, mas eu não sou bitolado. Já dizia uma piada antiga: é melhor subir quadrado do que descer redondo. Eu sou crente, mas não sou bitolado. Não tem como, gente. Você servir a Deus e a Mamon. João 8,34 em diante. Olha só o que diz João 8,34 em diante. Dentro dessa mesma temática que eu estou falando. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é o quê? Quem serve a um Senhor, ok? Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. No texto anterior que a gente leu, o texto fala que não podemos servir a dois senhores. E também agora, nesse texto que acabamos de ler, diz que aquele que comete pecado serve ao pecado. É servo do pecado. Não podemos servir a dois senhores. E quem comete pecado, vive uma vida na prática do pecado, o senhor dessa pessoa é o pecado. Eu não sei se você está entendendo a profundidade do que eu estou falando, mas Jesus, quando se refere a Mamon, ele está falando de uma entidade espiritual, um demônio, que atua na vida das pessoas colocando avareza no coração. Faz com que as pessoas pautem a sua vida em conquistas pessoais, em conquistas materiais. E mesmo aquelas pessoas que não têm muita coisa, aquele pouco que tem, valoriza de uma forma muito, muito, muito grande. Aquilo toma o seu coração. Pessoas que têm Mamon como senhor da sua vida, não conseguem ofertar na igreja. Não consegue, eu não estou falando que não quer, não consegue, porque Mamon se asserenhoreou da vida dessa pessoa. Ela tem muita dificuldade, e não é só na igreja, em relação a dar para uma outra pessoa. Porque Mamon se assenhorou da vida dessa pessoa. Uma pessoa que vive na prática do pecado, existe uma outra entidade chamada pecado. O pecado é uma entidade, é um ser espiritual. E as pessoas que vivem na prática do pecado estão vivendo sob o domínio do pecado. Paulo diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque não vive mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E o pecado não terá domínio sobre vós. A gente percebe que a abordagem bíblica não fala que o pecado é um ato praticado, mas o pecado é um ser espiritual que domina, que escraviza e que aprisiona a vida de uma pessoa. Nesse texto, Jesus diz que o servo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre na casa. Nós somos servos de Deus, mas a nossa posição principal é a de filho. E todas as vezes que a gente trabalha com hierarquia, a posição mais alta prevalece. Você quer um exemplo? Nós vimos aqui durante a pandemia muitas inconstitucionalidades. Por quê? Prefeitos baixavam decretos que contrariavam uma lei maior que a Constituição.
Sempre que há duas normas ou duas leis, a lei superior prevalece em relação à lei inferior ou à lei menor, né? E quando nós usando essa mesma lógica, nós somos filhos e somos servos, a posição superior é de filho. Então, quando nós vamos entender esse texto está falando do servo que não fica na casa, dentro do contexto de alguém que comete pecado, é servo do pecado. E nós entendemos que o servo não fica para sempre na casa, mas o filho fica. Por quê? Porque o filho é alguém que Deus está trabalhando. O filho é alguém que o pecado não é mais senhor sobre a sua vida. Apesar de pecarmos acidentalmente, o pecado já não mais nos domina. Você está entendendo? Jesus diz: se o Filho vos libertar. Ora, irmãos, quando nós somos chamados para a salvação, entramos pela porta estreita que é Jesus Cristo e começamos a andar por esse caminho maravilhoso que é o caminho estreito, o caminho gostoso, irmão. Aleluia. Jesus começa a trabalhar em nós e a nos libertar progressivamente. Nós experimentamos cada vez mais a plenitude dessa vida e dessa liberdade. Aleluia. Aquele a quem de fato servimos indica a realidade de qual caminho estamos trilhando, bem como o destino que nos aguarda. Ou nós amamos a Jesus, ou nós amamos o mundo. Ou nós amamos a palavra de Deus, ou nós amamos os filósofos, os teóricos, os pensadores deste século que se opõem à palavra de Deus. Não podemos amar a ambos. Não podemos nos adequar a duas realidades opostas. Ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos amigos desse sistema, desse mundo. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, os prazeres da vida, os desejos pecaminosos, tudo isso é do mundo. O mundo passa, irmãos. A mensagem é clara, o mundo passa, o mundo está passando depressa demais. O mundo está voando. Está tudo caminhando muito rápido, o mundo está passando. Ainda que em termos proféticos, escatológico, ainda possamos ter algum tempo e nós não sabemos quanto. Mas o mundo já tem passado para muitas pessoas que não estão mais nesse planeta, foram chamados a comparecerem perante Deus através da morte. O mundo passa, o fato é que o mundo passa. Estive semana passada em um enterro no Jardim da Saudade. Enquanto estava ali aguardando descer o caixão, eu olhava as lápides. Eu comecei a ver ali na região onde nós estávamos, um monte de lápides que foram colocadas ali de julho para cá. E próximo ali tinha uma mulher que não tinha 40 anos de idade. E o mundo já passou para ela. Chegou o momento da prestação de contas. Porque o mundo passa. Tudo que hoje nós valorizamos tanto vai passar. A aceitação dos amigos, dos familiares vai passar. Os prazeres dessa vida vão passar. Aquilo que o dinheiro pode conferir a você, pode te conceder, vai passar. O mundo passa. Eu vi uma ilustração, e um homem muito rico, muito rico, que era um servo de Deus,
morreu e ele pediu muito a Jesus que ele queria levar umas barras de ouro para o céu. Jesus abriu uma exceção e permitiu. Pode levar. E quando ele estava entrando no céu, o anjo perguntou para ele: por que você está trazendo o asfalto para cá? Porque no céu, irmãos, as ruas são de ouro. O mundo passa. O mundo passa e está passando rápido demais. Você está menos vivo agora do que você esteve ontem, porque você está mais próximo do dia em que Deus vai te chamar. Eu espero que você viva muito e viva bastante. E viva na presença de Deus. Mas a realidade que nós temos que encarar e lidar com ela é que o mundo passa. E só permanecem aqueles que fazem a vontade de Deus. Só vão permanecer aqueles que fazem a vontade de Deus. E a pergunta que eu faço: nós somos amigos de Deus ou do mundo? Na verdade, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago 4,4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ser amigo do mundo é concordar com suas práticas, é querer viver de acordo com a lógica desse mundo, é querer usufruir dos prazeres pecaminosos do mundo. Ser amigo do mundo também é concordar com as suas filosofias, é compactuar com suas crenças. E por que será que Satanás investe tanto nas crianças, irmãos? As crianças não estão livres nem de desenho animado agora. É animal, um desenho animado, animal do mesmo sexo, né? Tendo relação afetiva. Por que estão investindo tanto, doutrinando tanto as crianças? Sabe por quê? Porque eles querem, plantar no coração das nossas crianças uma crença, né, sintonizada com as crenças que estão sendo implementadas por esse sistema corrompido chamado mundo. Jesus disse que o mundo jaz no maligno, e ele disse isso há 2000 anos atrás. Eu não sei se nós poderíamos parafrasear e dizer: o mundo jaz no maligno como nunca antes na história da humanidade. Mas eu acredito que é 100% suficiente a afirmação de Jesus: o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno naqueles dias de Jesus. O mundo já jazia no maligno nos dias de Jesus, assim como também nos tempos de Noé, assim como também nos tempos de Abraão. Lembra de Sodoma, que foi destruído com fogo? Lembra dos dias de Noé que o Senhor precisou mandar o dilúvio? Nos dias de Jesus, Jesus faz essa afirmação, e nos dias de hoje não é diferente. Satanás trabalha alguns milhares de anos para implementar a sua filosofia contrária aos princípios divinos da palavra de Deus, mas ele tem uma oposição poderosa, chamada igreja, porque a igreja de Deus não se dobra aos princípios deste mundo, as filosofias deste mundo, porque nós nos apoiamos na poderosa palavra de Deus. Está escrito: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Nós já sabemos o final da história, nós já sabemos o que vai acontecer no fim, nós só estamos acompanhando profeticamente. Estão lá discutindo, debatendo, tentando construir o terceiro templo de Jerusalém. Nós já sabemos que vai ser construído. Nós já sabemos que depois que for construído, o anticristo vai profanar aquele templo. Nós já sabemos que 3 anos e meio depois, o anticristo vai ser destruído com o sopro da boca de Jesus ao pisar nesta terra. Nós já sabemos o final da história, porque a palavra de Deus é mais atual do que um jornal do dia de amanhã. É atual. Aleluia. O inimigo, também chamado de ladrão, ele quer roubar corações, para que no fim tais pessoas sofram toda a eternidade no lago de fogo juntamente com ele. Ele está condenado ao lago de fogo.
Mas ele não quer ir sozinho, ele quer levar o máximo de pessoas, porque ele odeia a criação de Deus. Satanás odeia a mim, odeia você, sabe por quê? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus não poupou o seu filho para morrer no nosso lugar, para nos reconciliar com ele. O diabo, ele fica endemoniado quando ele pensa nisso. O amor do Pai para conosco. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Aleluia. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Aliás, não fique do lado do ladrão. Não escolha o ladrão. Você está entendendo? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Jesus veio nos dar vida em abundância. Jesus veio nos dar vida em abundância. Aleluia! Aleluia! O caminho estreito pode ser difícil, desafiador, mas também é maravilhoso e compensador. Nós ouvimos testemunhos no congresso de restauração de família, de casamento. Os irmãos deram testemunho, que a gente ficou tão assim impactado. Congresso de casais, que Deus fez, como Deus restaurou, né? E isso é apenas uma porçãozinha. Tem tanto testemunho aí sentado nessas cadeiras de coisas que Deus fez. Gente que foi liberta, gente que foi perdoada. Nós fomos perdoados de tantas coisas, irmãos. Cada um de nós, o sangue de Jesus nos purificou, nos perdoou. Aleluia. A gente está nesse caminho estreito, mas é um caminho maravilhoso, desafiador. É um caminho empolgante. Não dá para entender crente desanimado. O pastor falou que tem um negócio na igreja lá, um negócio de Tadeu. O que é Tadeu? O cara está 10 anos aqui na igreja e está chamando Tadeu de Tadeu. De tão desanimado, desinteressado que o cara está. Tem um tal de Tadeu lá na igreja, lá. Eu não conheço Tadeu. O pastor fala de Tadeu, mas quem estava ministrando lá era a pastora Cristiane, não era o Tadeu. Eu estou até pensando em fazer alguma coisa, mas eu estou tão cansado. Estou pedindo para o Senhor me dar força. Caminho estreito não é assim não, irmão. Caminho estreito é um caminho maravilhoso, cheio de alegria. A gente enfrenta a luta, a gente tem combate. O que Paulo falou do combate? É bom combate, é boa luta, é bom desafio. Sabe por quê? Porque quando a gente está enfrentando luta, a gente se aproxima mais de Jesus. A gente busca mais a presença de Jesus. Você quer ver crente jejuar e orar? Deixa a situação ficar estreita na vida dele. Ele jejua, ora, busca a Deus. Vem para o culto. O cara vem para o culto, irmão, aí. Deixa a situação ficar estreita. Deixa começar a passar problema com um filho, com uma filha. Um problema no casamento. Começa a orar, começa a jejuar, começa a clamar ao Senhor. Levanta de madrugada para buscar a presença dEle. E aí, esse caminho é um caminho estreito, mas não é um caminho que a gente anda sozinho, não. A gente anda acompanhado e muito bem acompanhado. A gente anda com Jesus. Aleluia. Tem sempre um anjo do Senhor ministrando, nos conduzindo, nos livrando. Aleluia. E eles fazem tudo a serviço de Jesus. Caminho estreito, tem luta, mas só tem vitória. Por quê? Por quê? Porque às vezes na nossa concepção, o momento que a gente está vivendo não é um momento de vitória. Mas na ótica de Deus, aquilo ali está te levando a crescer. Está te levando a se aproximar dEle. Está te levando a voltar para a presença dEle. Está te levando a consertar coisas que Deus não quer na tua vida. Então para Deus, aquilo ali é vitória. Amém? Estou caminhando para o final. Já acabou meu tempo.
Além disso, no final desse caminho, se nós permanecermos nele, não pode desistir, irmão. Eu estou cansado de servir a Jesus, estou cansado, vou dar um tempo. Eu aguento passar na grande tribulação, se Jesus voltar antes, eu aguento. Só pode estar maluco, né? Alguém que pensa, fala um negócio desse. Desistir de Jesus é desistir da vida. Desistir de Jesus é desistir da salvação. Desistir da igreja é como amputar um membro do seu corpo. Eu não quero mais saber da igreja, não. Eu era de uma célula que tinha uma irmã fofoqueira na minha célula. Quem tem irmão? Não, levanta a mão não. Irmão, a igreja tem de tudo, irmão. Tem uns que Jesus está trabalhando, tem outros que não estão deixando Jesus trabalhar. Né? Alguns são joio e alguns, a maioria, eu creio que a maioria é trigo. Mas tem joio, né? E aí a gente só vai saber o desfecho. Às vezes você pode surpreender. Aquele irmão ali, eu tenho certeza que não vai subir. E Jesus trabalha na vida do cara e o cara sobe. Aí tu olha para o outro, aquele irmão ali, aquele é um irmão espiritual, aquele irmão, que irmão santo. E não sobe o irmão santo. Por quê? Porque a gente não conhece o coração das pessoas. A gente não está aqui para ficar tentando decifrar o coração das pessoas. A gente está aqui para a gente caminhar junto. Não desistir desse caminho. É um caminho estreito, desafiador, mas é um caminho brilhante. Amém? Aleluia. A vida eterna, ela pode ser também compreendida como vida perfeita, vida interminável, vida indestrutível, vida plena, vida completa, vida inigualável, vida mais que satisfatória, cheia de alegria. Vida eterna é a própria vida de Jesus Cristo. João 17, versículos 3 diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é essa, é uma vida assim que não tem como descrever, irmão. Porque não fala só de salvação, não fala só de perdão. A vida eterna fala de plenitude, fala de alegria imensurável, fala de uma vida que não termina nunca. Fala de uma vida em um lugar extraordinariamente melhor, com uma qualidade muito superior. Né? Você que já está meio caidinho aí, né? Vai subir escada. Calma aí, devagar. Quando você receber um novo corpo, irmão, tu vai receber um novo corpo, um corpo perfeito, sem limitações, com um vigor que você nunca sonhou existir. Você vai ter uma mente com uma capacidade extraordinária. Como é que algumas pessoas que têm muita dificuldade assim em lidar, em gerenciar, em liderar, né, em guardar coisas, como é que essas pessoas iam governar se não recebesse uma capacidade especial e sobrenatural do Senhor? Porque nós vamos reinar com Cristo. Amém? Existe uma promessa bíblica que nós reinaremos com Cristo. E nós vamos reinar com conhecimento extraordinário. Aleluia. O caminho pode ser estreito no sentido de ser opção de poucos, mas ele também é um caminho deslumbrante. O caminho estreito também é um caminho de salvação. O caminho estreito é um caminho do sobrenatural. Quantas coisas sobrenaturais Deus faz enquanto andamos no caminho estreito. O caminho estreito também é um caminho de vida eterna. O caminho estreito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida pela nossa salvação. Na verdade, Jesus é o caminho. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não desista desse caminho, irmão. O caminho largo, ele é atrativo, momentaneamente. Depois que você começa a andar por esse caminho largo, o diabo coloca tanta coisa ruim na tua vida, que esse caminho largo, ele não é, nem um caminho largo é bom. Ele se torna uma vida muito pior, uma vida destruída, porque Satanás, ele poderia fazer o seguinte: eu vou fazer você viver uma vida muito maravilhosa, muito
com tudo, coisas muito boas, e depois tu vai para o inferno. Mas ele não faz isso, ele não aguenta. O que ele faz? Ele te atrai com um caminho atrativo, que você pensa que vale a pena, mas quando tu entra no caminho, ele te prende, começa a te pisar, começa a te espizinhar, começa a te roubar, começa a te colocar tanta coisa ruim na tua vida, que ele vai te destruindo durante o caminho para poder te levar para o inferno. Mas Jesus é diferente. Jesus, ele é o caminho estreito. Ele sabe que você vai ter luta, vai ter que renunciar a algumas coisas por conta da sua fé nele, mas ele não te deixa sozinho. Ele vai com você. Ele abre as portas, ele cura as nossas enfermidades, ele perdoa os nossos pecados. Todas as vezes que nós pecamos, ele nos perdoa, ele nos consola através do seu precioso e poderoso Espírito Santo. Ele nos conforta, ele nos encoraja, ele nos faz promessas de salvação, promessas para o mundo vindouro. A gente trilha um caminho estreito, mas a gente trilha feliz. Sabe por quê? Porque os valores e os princípios da palavra de Deus, eles têm poder. E os princípios da palavra de Deus, sempre que nós vivemos eles, nós colhemos felicidade, bênção, provisão. Nós colhemos coisas boas. Porque de Deus só pode vir coisas boas. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar, mas antes de orar, eu quero chamar os nossos amados irmãos. Se coloquem em pé no seu lugar.